Quando conheci a Vilma já era uma pessoa fora da curva naquela época. Aprendi muito ao lado dela porque ela sempre valorizou a questão racial. Como ela era modelo, e naquela época para ser modelo, né, numa cidade preconceituosa como a nossa cidade de São Paulo, era muito difícil. A Vilma tem uma disposição fenomenal, porque ela está em tudo e em todos, ela está sempre querendo ajudar as pessoas, ela quer sempre estar presente nos eventos, principalmente da parte do negro. É o seguinte, eu mais a Vilma, nós nos conhecemos muito tempo, desde a Rio Branco, nós fazíamos um grande trabalho que era para a ProEx, né? E sobre dança. Trabalhei na Unesp junto com a Vilma, na Senador Paulo Egídio. Eu já trabalhava lá quando ela começou a admissão dela e eu achava ela muito simpática, muito autêntica. Ai, a Vilma sempre foi muito altiva, sabe, assim, muito linda, aparentemente, né, falando, muito linda, muito bem vestida. Eu sempre tinha, assim, um orgulho dela, porque ela representava muito bem a raça negra, assim, sabe? Aquela beleza negra autêntica. Então eu me espelhava nela para essa negritude, né? Era desse jeito. Quando ela entrava na sessão, parava tudo. Eu me lembro muito bem das pessoas mais antigas, né? Que eram contemporâneos dela de universidade também. A alegria que tinham, né? De recebê-la e de vê-la, de reencontrá-la. Então, eu nutri essa alegria ali. Eu conheci a Vilminha na reitoria. Eu gosto muito de cantar. Ela soube, né, desse meu desejo, dessa minha alegria de cantar e criou o projeto Prata da Casa, lá na reitoria, onde a gente se apresentava, cada um fazendo aquilo que mais gostava. Ela é bastante impetuosa, assim, então ela sempre vai falar aquilo que o coração dela deseja falar. Então, mesmo que seja algo para corrigir, algo para elogiar, ela vai sempre falar isso diretamente para as pessoas. Sim, óbvio, precisamos deixar registrado aí os feitos dessas mulheres negras, que são muitas aqui, que nós temos dentro do nosso estado, dentro do nosso Brasil e mundo afora, né? Como diz, quando uma mulher negra se movimenta, todas elas se movimentam, né? E isso eu posso dizer que é verdade. Meu nome é Vilma Tereza, eu nasci em São Paulo, no bairro do Limão, na rua Zilda. A vida para mim significa sempre um recomeço. Toda vez que você tropeça ao longo da sua vida, você tem direito a um recomeço, e isso é direito à vida, para mim. Quando criança, considerando, né, que eu fui criada em casa de família, porque minha mãe era empregada doméstica e naquela época as domésticas podiam morar com seus filhos na casa dos patrões, que foi o que aconteceu comigo. Aos 2 anos e meio eu fui morar com a minha mãe na casa dos patrões, que eram italianos, e eu fui criada desde 2 anos e meio até 12 anos e meio, quase 13 anos, com a família italiana. Eu era tipo o xodozinho da família, entendeu? E a minha mãe não era cozinheira, mas ela era a que fazia tudo, fazia de tudo. Então, à medida que eu fui crescendo, eu fui estudando, eu fui educada, né? Fui educada nos moldes europeus, né? E aí eu fui vendo a minha mãe, eu não queria a minha mãe mais de empregada doméstica na casa de ninguém. Então eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu já tinha o meu próprio salário. Ao longo desse período, né, de 2 anos e meio até a idade de quase 13 anos, quando eu comecei a ter o meu primeiro emprego, foi de cabeleireira, ajudante de cabeleireira na rua Jaguaribe, porque essa família morava na Avenida Angélica.
no tempo que a Avenida Angélica passava, bonde fechado, era bonde aberto, era aquele arvoredo, né? A Angélica todinha cheia de árvore, era uma coisa maravilhosa. Então eu fui criada nesse ambiente. Trabalhando muito cedo, eu aprendi o gosto de você ganhar o seu próprio dinheiro, né? Você ter o seu dinheiro para fazer alguma coisa. Bom, eu nunca deixei que ninguém me subestimasse. Então, eu tratava todo mundo de igual para igual, e quando alguém não me tratava, não me reconhecia, eu simplesmente deixava para lá. Ou se me afrontava, eu já respondia e já reagia ao modo siciliano de ser. E acho que é por isso que eu cheguei até aqui. Porque foram barreiras e barreiras a serem destruídas, quebradas, para que eu pudesse chegar aonde eu estou. Onde eu cheguei, agora onde eu estou. Quando eu fiz 18 anos, eu fui tirar o título de eleitor. O meu título de eleitor é tirado ali na Rua Maranhão. Eu voto na FAAP, que é um marco de faculdade, né, de moda e de artes. O que eu lembro mais como criança, por exemplo, quando minha mãe tinha folga, eu ia junto, porque eu era, né, a filha dela, pequenininha, e aí eu ficava à vontade, porque eu brincava com o pé no chão, eu andava de patinete, essas coisas que criança da época tinha. Eu jogava um peão como um menino nunca jogou. Eu gostava de poder sair com a minha mãe e ir para o bairro do Limão, porque lá eu ficava à vontade. Eu não era obrigada a estar de vestidinho, sapatinho, sabe sapatinho de boneca? Eu era obrigada a estar assim. Quando eu voltava de lá, do passeio com a minha mãe durante o tempo todo, do dia todo, tomava-se um bom banho e voltava para o aconchego dos capuanos, né, que era a família Capuano, entendeu? Chegava limpinha, arrumadinha, minha mãe sempre estava com sacola de bolsa, de roupa, porque quando eu voltava, não dava para entrar na família Capuano daquele jeito, porque eu dormia com eles, as minhas bonecas, elas eram com roupas boas, de seda, vestidas, não eram de cabeça de pano, elas eram de cabeça como chama isso? De louça. Algumas bonecas eram usadas dos filhos da patroa, eu era sempre arrumadinha. Aprendi a tocar piano com a dona Bruna, que era filha da dona da casa. Eu sou cinéfila até hoje porque aos 12 anos, quando eu comecei a trabalhar, aí eu podia ajudar minha mãe, porque todo final de semana ela tinha folga todo domingo. Então a gente ia para o cinema, nós íamos para a cidade, na Praça Patriarca, onde tinha aquelas mesas assim no entorno, a gente sentava ali, tomava chá, não era chá era chá na xícara, parecia aquela xícara de chá mesmo, aquela xícara de louça. E quando não, era um passeio assim ao ar livre, com a dona Aparecida, minha mãe, falecida mãe, a gente ia para o cinema. O São Pedro, ali na Barra Funda, que eu não sei se ainda existe também, Cine São Pedro, que eu acho que hoje deve ser um teatro ali. Na época ele era um cinema, e nós íamos para lá, e lá eu assistia aqueles bang desde criança, adoro. Eu virei cinéfila, entendeu? Eu adoro filme, nossa, eu não fico sem filme. Às vezes saía do cinema, minha mãe levava lanchinho de mortadela, me lembro muito bem até hoje, porque era no tempo que se comia não era pipoca, era mesmo a mortadela no pãozinho, né, italiano. Aí, às vezes saía de lá, conforme o filme dava tempo, eu ainda ia para a Rua das Palmeiras assistir luta do Ted Boy Marino. Ver bem como é que eu fui criada. Então é complicado. Entendeu? Escreveu, não leu, a mão comeu, o pau come mesmo, porque fui criado com italiano. Vai ver filme de Bang Bang, aí depois vai ver Ted Boy Marino, sabe? É complicado, entendeu? Eu fui criada assim. Eu não sou uma pessoa violenta, mas eu não levo desaforo para casa. À medida que eu fui crescendo, as minhas necessidades também foram mudando. Então eu teria que ver o que você vai fazer da vida. Você vai ser uma cozinheira, uma lavadeira, vai fazer um científico, que na época era o científico que se fazia, não é? Para você ser alguém, fazer alguma coisa. E nesse meio tempo,
o marido da dona Carmela, ela chamava Carmela, eu não estou lembrada mais a gente sempre chamava ele de senhor Capuano, né? O marido morreu, e aí as filhas resolveram não morar mais em casa, na Avenida Angélica, e já tinha essa coisa de Sobradinho, não sei o que, na época, e eles foram morar em Sobradinho, e minha mãe então não quis continuar. Eu já estava com quase 12 anos e meio para 13. E aí nós fomos trabalhar na família Wolff. Na família Wolff, também se encantaram com a minha educação, porque até então eu até esquecia dessa cor da pele. Depois lá na frente nós vamos saber essa coisa da cor da pele. Para mim não existia, eu era um ser humano, para mim era de igual para igual. Então eles me tratavam também muito bem e ali eles ofereceram para minha mãe: eu diminuo um pouco o seu salário, sua filha mora aqui e nós vamos pagar todo o estudo dela. Foi quando eu fui estudar no Colégio Frederico Ozanam, ali na Praça Roosevelt, ali onde você mora, né? No Colégio Alemão. É ali, eu fui estudar ali, entendeu? Na época eu não quis fazer científico, que seria hoje uma faculdade, alguma coisa assim, algum curso profissionalizante, eu não quis, porque me apareceu a oportunidade de modelar. Eu fui trabalhar, eu fui aprender taquigrafia, datilografia, taquigrafia, puericultura. Então eu era uma pessoa preparada. Crescendo e acabei indo trabalhar em empresas multinacionais, entendeu? E aí meu primeiro emprego, que eu me lembro até hoje, na carteira, chamava-se Brancal. Era uma empresa de cal ali na 7 de abril, perto da Telefônica. Era um prédio ali perto, grudado da Telefônica, na 7 de abril. Eu fiquei ali 3 anos. Eu era recepcionista nessa época. Mas você falava italiano? Eu falava italiano. Entendia alemão? Entendi alemão. Como recepcionista? E fui como recepcionista porque eu queria trabalhar num escritório onde eu pudesse fazer carreira. Porque eu fui fazer o curso de auxiliar de taquigrafia e datilografia e eu queria trabalhar em escritório. Por quê? O modelar aconteceu, eu fui para a Brancal, né, o primeiro emprego, depois eu fui para a Vendatex, que era uma empresa de tecidos, e de repente as pessoas que iam comprar, as pessoas interessadas que tinham lojas de roupas, aí, começaram a comprar tecido e começaram a achar que eu poderia modelar para elas. Fazia uma peça, eu vestia e vendia. Tudo que eu ponho a mão vende, então vendia. E aí comecei a modelar com uma escola um pouquinho melhor. Foi quando eu fui para a Malharia Flamingo, da Malharia Flamingo eu fui para o Giuseppe Mirolio, também tudo gente de tecido. Quando eu saí da Blaze de Carli, quando eu saí da Perluomo, eu consegui trabalhar na Blaze de Carli, que foi a minha primeira propaganda de que deu visualizou, porque ela se tratava das lâmpadas Osram. A chamada dela era: para a Osram, cor é fundamental. E aquilo me chamou a atenção, me puseram uma peruca loira, aquilo me chamou a atenção. Eu falei, bom, tudo bem, né? Vamos fazer o negócio. Ganhei um bom dinheiro, né? Na época. Essa propaganda da Osram mexeu com você? Mexeu comigo porque eu falei, por que peruca loira? Tanto que eu tenho ensaios das fotos de peruca preta. Então eu não gostei desse negócio da peruca loira. Aí o fotógrafo da época, da Blaze de Carli, ele acabou se tornando meu namorado, né? Quase noivo, quase casamos. Eu não gostei, porque porque o meu cabelo sempre foi vermelho. Então na escola eu brigava com as crianças, porque elas me chamavam de neguinha sarará. Então eu metia a mão nelas, porque o meu cabelo era vermelho. Então aquilo mexeu comigo, mas impactou, assim. Aí eu, desde 12, 13 anos, que eu tingia o cabelo de preto, ou então de castanho escuro, porque eu não gostava daquele cabelo tipo birubiru, entendeu? Eu não gostava daquilo, eu me sentia mal com aquilo. Mas não sabia nem porquê, mas eu não gostava. E aí ele me falou isso e eu falei, bom, então tudo bem, vamos fazer a foto, eu quero ganhar o dinheiro, vamos ganhar o dinheiro. A minha convivência no Aristocrata foi por causa dos bailinhos, que entre 15 a 17 anos eu dançava quinta, sexta, sábado e domingo. E foi quando eu conheci os meninos negros, as meninas negras, entendeu? E a gente se uniu. Eu tinha amigos aqui da 13 de maio que todo mundo dizia, não ande com esse povo. Eu falei, por que não vou andar com eles? São as minhas amigas, a gente sai, a gente se diverte. Porque quando isso aconteceu, a minha mãe trabalhava para
A minha mãe virou enfermeira, né? De tanto trabalhou com um, com outro, acabou virando enfermeira do Dr. Aires Neto, que ele era presidente da Santa Casa. Fui morar numa pensão e nessa pensão, que era na Bela Vista, foi que eu conheci as meninas negras. E elas começaram, o primeiro baile que eu comecei a ir com as negras foi no Garitão, entendeu? Tinha aquelas matinês do Garitão, e lá vou eu pro Garitão para saber, porque eu sempre gostei de dançar. Aí de lá foi pro baile do João Boca Rica, baile dos Carlos, baile do 24 de maio, era baile. Coimbra ali na São João, que hoje em dia a gente não pode andar ali, mas ali tinha o Coimbra, dancei muito no Coimbra, as domingueiras, né, do Coimbra era muito boa, e era tudo no meio da raça negra, tava bem enturmada com essa turma, entendeu? Que para mim era amigo normal, eu não sabia que eu era negra também, para mim tava tudo bom, entendeu? Para mim tava tudo bom. Eu tava andando com eles, não tinha essa coisa cultural que eu tenho agora, esse conhecimento que eu tenho agora, entendeu? Porque eu nunca senti essa diferença, eu nunca consegui sentir essa diferença. Eu entrava em todos os lugares com meus namorados brancos, em restaurantes bons, vestia coisa boa, eu comia coisa boa. Então eu não tô sabendo como é que os meus irmãos e ridículo falar meus irmãos de cor, mas é bem assim, eu não sabia que eles estavam tão discriminados, tão afastados daquilo que eu tinha vivido. E às vezes a minha experiência com eles fazia com que eles enxergassem que eles também podiam. E eu falei, aí tem coisa, eu preciso saber o que é isso. E foi assim que eu comecei a andar com os negros, né? E gostei, mas os meus namorados todos sempre foram brancos. Não que eu não quisesse um homem negro, eu acho que eles nunca me viram, eles não me enxergavam, porque ninguém me pedia para namorar. O único que chegou e falou com a minha mãe, eu quero namorar com a sua filha, foi o Haroldo da Silva Meloni, que também era um negro, que tinha italiano na família, entendeu? E nós namoramos uns 3, 4 anos assim juntos, assim bem namoro bem doido. Ele tinha uns costumes que os meus namorados brancos não tinham. Ele tinha dificuldade de entrar numa pizzaria, ali em frente à Belas Artes, ali na Consolação, entendeu? E eu estava acostumada. Então foi uma coisa meio difícil, entendeu? Mas valeu a experiência. Quando eu fui para o Clodovil, eu fui mais para trabalhar na parte de secretaria, porque até então eu já tinha me tornado uma secretária. Não é por causa dos estudos, de Frederico Zanam, aquela coisa, eu já era uma secretária, tá? E ele precisava de uma secretária, uma pessoa conheceu, blá, eu sei que eu acabei indo para lá, trabalhar lá. Só que, como eu já havia modelado antes, ele batia o olho para mim e falou, você é bem ajeitadinha, vem aqui, experimenta isso. E pronto, foi a conta. Ele experimentou uma roupa em mim, que era para uma cliente dele que eu nem sei quem é, virei também uma pessoa para ajudá-lo no Jardim de Modas, Clodovil Hernandes, ali é Faria Lima, uma travessa, perto do Bolinha, da Faria Lima. A gente era vizinho do Bolinha. E aí comecei a modelar também. Então uma parte do dia eu era a secretária que fazia a transação das contas, passava para o boy fazer os pagamentos, aquela coisa toda. E ele tinha a Isabel, que era a gerente dele do Jardim de Modas, e tinha eu, e tinha uma senhora portuguesa chamada Dona Manuela. E então toda vez que ele ralhava com a Dona Manuela, que é a portuguesa gordinha, ela fazia a parte da contabilidade. Ralhava com ela, mas eu vinha para ele, para conversar com ele, daquele meu jeito siciliano, né, que eu fui criada assim, entendeu? E aí a gente discutia um pouco, mas aí no fim dava tudo certo. E eu fiquei com ele, aprendi muito, fiz desfile lá dentro do Jardim de Modas, Clodovil Hernandes. Muita gente às vezes ia passar para ir no Bolinha, que era grudado ali, e via o desfile, às vezes era no jardim mesmo, propriamente dito, na frente da loja, como na passarela que ele tinha, que era a casa de 2 andares, então a gente subia a passarela e muitas vezes estava eu lá desfilando para as madames que iam lá comprar os que encomendava, né, os modelitos dele. Ele era muito, quando viajava, ele me trazia coisas da Louis Vuitton, eu já tive bolsa de Louis Vuitton, roupa de Louis Vuitton, tanto com ele como quando eu trabalhava com o Perlo Homo, que ia direto no Louis Vuitton comprar coisa de homem, né? Só coisa para homem, né? Que ele comprava, que era Perlo Homo, para roupas para o homem. Até que conheci meu ex-marido, né? E aí, esse meu ex-marido
não queria que eu continuasse trabalhando. Não sei se era por ciúme. Esse meu ex-marido, branco também, diga-se de passagem, não queria que eu trabalhasse. Para Clodovil, mulher minha não trabalha. Então foi quando eu me desliguei do Clodovil, ele não me mandou embora. Eu pedi as contas e ele falou, você é louca, você vai trabalhar, vai casar, agora que é bom, trabalha aqui, você continua desfilando. Eles ainda tentaram me convencer, mas eu não estava nem apaixonada. Eu respeitava ele, mas eu me casei com o preconceito do pai dele, do meu ex-sogro, Jair Miranda Novaes, que já é falecido, porque ele me chamava de Chica da Silva. Eu falei, pois eu vou casar com seu filho, a Chica da Silva vai casar com seu filho caçula, para você nunca mais me chamar de Chica da Silva. E foi aí que eu comecei a sentir na pele a cor da minha pele, porque ele me chamava de Chica da Silva. E até então eu já conhecia a história de Chica da Silva, porque eu andava com o pessoal da 13 de maio e dos bailes, bababá, sabia de tudo. Infelizmente não foi por amor, o filho pagou a boca do pai, entendeu? Que agora onde ele está lá, ele está vendo a besteira que ele fez. Estragou a vida do filho, estragou a minha também, em pontos, né? Porque desse relacionamento nasceu o meu filho. Até então, aí o Clodovil não sai, fica aqui, fica aqui. Aí quando ele viu que eu ia sair mesmo, eu fui uma noiva que foi vestida pelo Clodovil sem pagar absolutamente nada. Eu tenho fotos do meu casamento, da minha roupa, tá tudo aí, eu posso documentar isso para você. Entendeu? Lindíssima, perfeita, entendeu? Com roupa feita pelo Clodovil Hernandes. Não tem uma igreja ali, Jaguaribe, Coração de Maria? Porque eu fui de Coração de Maria também na época que eu estava com os italianos. Eu ia pro catecismo, eu sempre fui ligada nas coisas espiritual. Eu me casei naquela igreja, entendeu? Vestida pelo Clodovil, um casamento perfeito, deu tudo certo, entendeu? Só que com o passar do tempo deteriorou, porque não existia amor, não existia nada. E aí foi quando o Marcelo chegou na minha vida. O Marcelo é o primeiro neto, são 3 irmãos, Carlos Eduardo, Jairzinho e Fernando. Fernando, meu ex-cunhado, ele trabalha na Petrobras, ele é engenheiro da Petrobras. E o Jairzinho, meu ex-cunhado também, ele era marketing, ele era disso aí, entendeu? E todo mundo me tratava bem, mas o senhor doutor Jair, que era advogado da Secretaria da Fazenda, preconceituoso. Não vai casar com meu filho, essa Chica da Silva. E casei com o filho dele. E deu o que deu, aí o casamento não deu certo, cada um foi para um lado, com respeito, né, com respeito, muito respeito, ajudou a criar o filho, fez o que tinha que fazer, mas quando o Marcelo nasceu, o meu filhote amado, quando ele nasceu, eu dei para eles um filho mais branco do que o próprio pai. Que quando eu ia com meu filho passear, a gente morava ali na Rua das Palmeiras, quando a gente ia passear com ele, o pessoal me perguntava se eu era a babá dele, porque é bem tratado, branquinho, sabe? E foi o primeiro neto, foi tratado a Pandeló, só que veio da Chica da Silva. Aí a Chica não era mais Silva, era minha nora, entendeu? Não foi a primeira vez que eu senti o preconceito, entendeu? Depois que meu filho nasceu, eu senti que dependendo da situação, eu deixava de ser preta, deixava de ser negra. E na outra situação anterior, eu era Chica da Silva. Dei um neto branco, bonito, perfeito, saudável. Aí mudou a situação. Minha cor já não incomodava mais. Só que aí escreveu no meu sangue, entendeu? Mas aí quando você termina um relacionamento, acaba tudo, você tem que começar tudo de novo. E aí minha mãe morava comigo para me ajudar. Ela criava, ela falou, meu neto não vai ficar em creche. Eu venho cuidar do meu neto. Avó negra, íntegra. E veio ficar comigo para cuidar do meu filho, para eu poder trabalhar. E acabei indo trabalhar numa multinacional, que eu sempre trabalhei em multinacional, e chamava-se Oxiteno Nordeste, ali na Brigadeiro, um prédio negro, preto que tem ali na Brigadeiro. Até então eu tinha dinheiro no tal do overnight, eu tinha estabilidade, entendeu? Tinha tudo, entendeu? E aí ela falou, a empresa começou a fazer cortes, porque eu entrei como temporária.
Então, de 3 em 3 meses, o meu contrato era renovado, porque eu acabei ficando lá quase 2 anos e pouco, até que entrou o Collor. O Collor entrou, pegou o dinheiro de todo mundo, entendeu? Inclusive o meu. Até hoje eu não sei o que deu, que nunca vou pegar mais isso. E o que aconteceu? Eu falei, e agora, como é que eu vou sustentar a minha família? Para onde que eu vou? Como é que eu vou fazer? Porque até então, eu só mexia com máquina elétrica IBM e Olivetti. Né? IBM, Olivetti e umas outras lá. Eu não sabia mexer em computador. E quando eu fui para a informática da Unesp, que era assessoria de informática, ela só tinha computador. Eu falei, não vai dar para eu ficar aqui não, porque eu não sei mexer com isso, né? Vou ter que aprender, blá, blá, blá. E aí ele falou, não, a gente vai te ensinar, vou ter um professor aqui só para você. E aí eu tive o Ricardo Pedreschi, que me ensinou a montar o computador, a desmontar um computador. E aí não fui imediatamente registrada na Unesp. Eu fiquei na Fundunesp, que existe até hoje, que é uma fundação que a Unesp tem. Passaram os 3 meses, eu fui registrada, virei uma funcionária sem concurso e autárquica. Se o seu regime de trabalho é autárquico, não precisa fazer concurso, porque eu já tinha comprovado a minha experiência, a minha sapiência profissional, certo? E aí fiquei. E fiquei na Unesp e fiquei trabalhando na área de TI, de assessoria de informática, por 5 anos. Aí fiquei conhecida, porque eu tinha um gênio muito forte, eu brigava com o pessoal contínuo, eu brigava com o telefonista, eu brigava com todo mundo porque eu queria meu serviço bem feito e na hora que eu pedia, quando eu precisava. Era sempre um problema falar com o Vilma, qualquer um da Unesp da época, ou que lembra como que foi a minha passagem, tremia quando ela viu, a Vilma chamou, ela quer a xerox dela não está pronta, ela vai brigar aqui com todo mundo. E dito e feito era assim mesmo. Mas quando também estava muito bem feito, eu elogiava e agradecia. Eu sempre soube agradecer. Eu fui trabalhar, o pró-reitor de extensão universitária, professor Wagner José Oliva, me chamou para ser secretária na pró-reitoria de extensão. Foi que apareceu o NUP, que era o Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão. Nossa, eu já estava com a pele chamuscada, então eu peguei aquilo com as 2 mãos, não é? Entrou um outro, porque os pró-reitores eles ficam de 4 em 4 anos, vai mudando. Aí na mudança do professor Wagner entrou um outro pró-reitor que falou para mim, olha, você, não vou falar o nome dele porque eu gosto muito dele, ele aprendeu a me respeitar e ele sabe que eu não vou falar. Ele sabe, quando eu ouvir a história ele vai saber que é ele. Aí esse pró-reitor falou, olha, fica cuidando desse projetinho, depois eu vejo o que eu dou para você fazer. Porque já até então eu já estava sofrendo aquela retaliação das meninas que estavam ali e que sabiam que eu não era concursada, que eu não tinha nível superior e que estava tete a tete com elas ali, ó. E muita coisa vinha direto para minha mão porque eu sabia fazer. Entendeu? Então era aquela guerra, né? Porque naquela época tinha gratificação, tinha um monte de coisa. E eu estava ali no tete a tete junto com elas profissionalmente. Entendeu? É claro que tem exceções. Eu tive umas 3, 4, 5, 6 amigas que realmente me ajudaram a mexer naquele mundo acadêmico, né? O mundo do saber, o mundo da ciência. Uma coisa que eu nunca tinha nem visto, nunca passei por aquilo. De repente você falar com um professor doutor, que é a PhD não sei do que, você fala, e agora, né? Como é que eu vou tratar esse cara? Como é que eu vou falar com essa pessoa? Como é que eu vou trabalhar com essa pessoa? Nunca tive problema nenhum. Nunca tive problema nenhum. Aí fiquei na ProEx, apareceu o NUP e ele falou, cuida desse projetinho. Eu falei, eu vou cuidar desse projetinho. Só que nessa mudança de pró-reitor, também muda o reitor. Foi quando entrou o professor Macari. O professor Macari, eu cheguei no dia dele lá no Memorial da América Latina, quando ele estava sendo empossado, quando terminou a reunião, e ele veio cumprimentar, receber os cumprimentos, eu falei para ele, olha, existe agora um núcleo negro da Unesp para pesquisa e extensão, e eu sou a secretária, e eu preciso da sua ajuda, o senhor tem que marcar uma reunião comigo. E nessa época era o Dagoberto, que eu tinha pedido para que ele viesse, porque tinha a professora Gislene, que foi a autora de todo esse projeto, mas ela saiu fora, foi embora para os Estados Unidos estudar, e o projeto ficou na minha mão. Aí eu chamei o professor Dagoberto, porque eu já conhecia o trabalho dele. E aí montamos um NUP que explodiu. Era o projetinho que puseram na minha mão, que explodiu. E
o reconhecimento. Aí apareceu a revista Etnos Brasil, onde a gente era a revista bilíngue, entendeu? Como eu sabia falar, então para mim tudo bem, não teve problema nenhum. E isso foi inflamando as pessoas, entendeu? Puta, mulher não é nada, e tá lá. Eu comecei a perceber que aquelas pessoas tinham uma falta de alguma coisa que eu tinha em abundância. Eu aprendi a ter em abundância. Eu falei, não adianta eu bater de frente, eu vou ajudar essas pessoas. E aí eu sentava na minha horário de almoço, diante do computador, e ali eu ia escrevendo, pegava a Bíblia, e tinha ali na Bíblia, porque eu sou cristã, então eu pegava a Bíblia, e ali eu via coisas, e transformava aquilo para a época, né, da escritura toda. E aí, quando eu montei tudo, eu falei, bom, esse projeto, ele tem que ter palestrantes, entendeu? É só para funcionários, só para os funcionários da reitoria, só a reitoria, que era com eles que eu trabalhava. Aí o professor Arthur, lembrei, o professor Arthur centralizou num prédio maravilhoso que era do Maluf, era da mulher do Maluf, da Silva Maluf, entendeu? Ali, esquina com a Brigadeiro, entendeu? E ali nós ficamos ali, acho que uns 12 anos ali. Ali, naquele lugar, naquele prédio, aconteceram coisas muito boas. Foi ali que eu tive o projeto NUP na minha mão, onde eu ganhei um espaço só para eu trabalhar. A minha sala tinha o meu próprio banheiro, eu era a chefe daquele negócio ali. Eu recebia meu bem, eu recebia ali os cônsuls, eu recebia todo mundo, eu ia na Paulista, o consulado da África do Sul, entendeu? Então, quando esse pessoal tinha que falar comigo, eles iam na reitoria, isso é NUP, eles iam na reitoria e eu tinha um espaço para recebê-los. Nessa época nós levamos o Netinho, levamos o irmão do Chico Buarque, o Sérgio Buarque, levamos, meu Deus, ela é linda, faz novelas, Adriana Lessa. Alessa. Adriana Lessa. Entendeu? Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa lindíssima. Você que levou na época lá. Só que, mesmo o NUP crescendo, quando ele cresceu, aí que eu fiquei mesmo massacrada, porque o neguinho já olhava para mim com raiva, né? Porque tinha até uma funcionária lá, tem a sala dela, recebe as pessoas para o projeto dela, ela tem a própria independência, né? Eu tinha até uma pessoa para fazer um contínuo, que era o seu João, o seu Milton, o Claudinho, tudo fazia meu meio de campo, né? Com xerox, aquela coisa que monta isso, monta aquilo, entendeu? Então, de repente, eu fiquei meio que chefe, né? Quando do NUP. Queria que você falasse uma coisa, a exposição do Portal Afro 10 anos. Eu lembro disso. A exposição do Portal Afro, que ficou ali naquele saguão da Unesp, por uns 3 meses, né? Mais de não sei quantas pessoas foram ali assinar aquele documento, né, de participação, né, promovido pelo senhor Jader, entendeu? Nicolau, filho da doutora Maria do Carmo, né? Entendeu? Eu maquiada com as coisas da Moeme. Tem muita história, não dá para contar assim numa pequena entrevista que a gente está fazendo. Nós fizemos muita coisa bonita ali, muita coisa de afros, né? Por conta do Portal Afro mesmo, né? Então agora hoje eu estou encerrando tudo mesmo da minha carreira, das minhas coisas, que agora eu quero borboletear, entendeu? Que não quero trabalhar, não quero saber nada. Quero é dançar, meu bem, entendeu? E ficar na boa, então estou contando tudo. E aí nesse meio tempo veio o Projeto Amar na minha cabeça, porque eu falei, caramba, esse povo não pode ficar assim me olhando tão torto sempre, entendeu? Vendo o reitor me abraçar, todo mundo, viu? O professor vinha de longe, você está aqui, papapá. E aí, no meio dessa confusão toda, eu ainda fui, a minha pró-reitora, Maria Amélia Máximo de Araújo, ela falou, Vilma, você agora vai tomar conta também do auxílio aprimoramento e do auxílio estágio dos alunos da Unesp. Ferrou, eu estava com o NUP e com outras coisas, e ainda aí virei secretária da Comissão Científica de Extensão, para toda vez que tivesse congresso, era eu. E cadê? Eu precisei, por acaso, de nível superior? Não, eu só precisei de ser humilde, precisei de sentar, aprender muito, porque não foi fácil, conhecer aonde eu trabalhava, respeitar o lugar que eu trabalhava, respeitar a ciência, o saber dessas pessoas que dividiram comigo, e cheguei onde cheguei. Então eu saí de lá tranquilamente com o dever cumprido. Nesse meio tempo, falei, eu não vou aposentar sem deixar um projeto para os funcionários. Foi quando nasceu
o projeto Amar Vale a Pena. O que consistia esse projeto? Ele era voltado a trazer palestrantes graciosamente, porque a universidade não ia pagar, para fazer uma palestra de motivacional para os funcionários. Eu coloquei lá como que seria o projeto. E a participação de quem quisesse ouvir, conhecer esse palestrante e participar das coisas, seria 1 quilo de alimento não perecível. Esse quilo de alimentos era para ser distribuído para alguma entidade, claro, e também para funcionários nossos que estavam tão endividados que não conseguiam botar arroz e feijão na sua casa. E na primeira palestra eu levei o Walter Sandro, que é um motivacional, doidão. Todo mundo falou, você vai perder o emprego, porque esse homem é louco, esse homem é tendencioso, ninguém... Não, é ele que vem porque ele é louco, e louco sabe aquilo que fala. E é aqui que ele vai falar, entendeu? Ele não está cobrando nada, porque ele não vai receber nada. Ele que foi preterido, ele foi fazer 3 palestras de graça. Não, de graça não. Ele fez 2, a que eu chamei, e depois na outra, a reitoria chamou para ele fazer o Dia do Funcionário Público, que é todo 28 de outubro. Chamaram ele, falou, uai, mas não era, né? Foi aí onde eu criei as pratas da casa. Todo palestrante ia receber, antes dele fazer a palestra, os funcionários ou o grupo de funcionários que toparam fazer o negócio ia fazer uma inserção cultural. Então teve dança do ventre, teve samba, teve rock, teve canto, teve de tudo. Ele foi quem me deu o ápice na carreira. Eles recuperaram a autoestima por conta das palestras, recuperaram gratificação, porque todos eles ganharam lá, acho que 5 ou 6% a mais no salário, por se dispuseram, né, a fazer a prata da casa, dançar. E a gente treinava e ensaiava na hora do almoço e no fim do expediente, para não atrapalhar o serviço. Um servidor nosso, porque a característica do Projeto Amar, para vocês que ainda não conhecem direitinho, é usar o talento dos próprios servidores. Então vocês vão ver agora um grupo gospel, de dança gospel, de gente que ama a Deus e que se expressa através da dança. Eu, infelizmente, o ano passado, eu fiquei sabendo que 2 das minhas pratas da casa já se foram, que foi o Abel e o Luiz. Eu quero deixar aqui registrado o carinho por eles, porque realmente eram pessoas que você pedia coisa, você conseguia o que fosse, que eles estavam sempre dispostos a ajudar. Eles já se foram desse planeta, entendeu? Então eu quero aqui agradecer, gratidão por eles. E eu sei que onde eles estão aqui com a gente agora, fazendo essa live. Pessoas carismáticas, pessoas que vestem a camisa. Aí o pessoal chegou para mim e falou, olha, vamos tirar vamos jogar a toalha para você. Muitas pessoas que passavam por mim, entravam no elevador, quando eu entrava ficava assim, depois abaixava a cabeça. Falou, parabéns, você conseguiu. Você fez um trabalho dentro dessa universidade e foi muito bom. Aí isso acabou que quando saiu a minha aposentadoria, eu falei, eu não vou embora sem dar tchau. Aí eu fiz um tal de conexão que o meu filho fez, o layout, né, do negócio conexão. Aí eu pedi para o reitor, você vai ter isso também, que você vai chorar quando você ouvir. Porque eu tive que pedir autorização para a reitoria para poder usar o CO. Tudo que eu fiz foi no CO. Uma funcionária usar o CO, que é o lugar das decisões, entendeu? Hoje mesmo nós estamos aqui gravando, tá tendo o CO, que é o conselho universitário. Se reúne tudo ali para ver o que vai fazer, como é que vai fazer. E a Vilma foi fazer evento lá no CO, uma funcionária. E aí eu pedi para que uma amiga que trabalhava com a parte administrativa, e eu já estava aposentando, né, para ela verificar se eu poderia fazer a minha despedida, porque eu estava aposentando no CO. Mas na hora já saiu, pode fazer, que hora que vai ser que nós vamos também, entendeu? E aí, de novo, eu chamei um grupo da igreja para cantar
mas foi um espetáculo. Terminamos aquilo com o importante é que emoções eu vivi. Entendeu? Foi maravilhoso. Você vai ter essa gravação. Bom, Vilmar, quer dizer que o seu coração ficou no Unesp com todo o seu fervor. Exato. Esse NUP e a Projeto Amar, conexão, tudo foi maravilhoso. Então, hoje em dia, quando eu tiro, quando a gente é convocado para ir fazer, como é que fala? Negócio de vida, né? comprovação de vida, né? Entendeu? Eu chego lá, o Marcelo vai comigo, porque ele que me leva, não tem jeito de sair cedo, porque quem me conheceu, todo mundo quer ver, todo mundo quer conversar, todo mundo quer abraçar, porque então eu deixei alguma coisa para eles se valorizarem, deixar de comer, ter que roubar limão da Marda, e pegou bem na minha, a pessoa não sabia que era minha, foi azar, né, da pessoa, entendeu? E essa pessoa ainda está lá até hoje, já de cabelinho branco, trabalhando lá ainda. Tinha gente que na marmita, até teve uma história gozada de marmita, porque eu deixava a minha marmita também na geladeira. E na minha marmita sempre tinha limão, que eu gosto de comer comida com limão. E abriram a minha marmita e tiraram meu limão. Ah, meu bem, a casa caiu. É por causa da marmita. Se contar isso não desce, o pessoal, meu Deus, o pessoal ficou apavorado. Ah, a Vilma vai bater, porque eu era sempre doida, né? Então a Vilma vai bater na gente, cadê meu limão? Quem não vai ficar com dor de barriga? Eu jogava praga. Eu era doida, atrapalhada na cabeça. Sonda-me, Senhor. Olha, a mensagem que eu quero deixar, que as pessoas se enxerguem e que elas nunca deixem ninguém dizer que você não pode. Você sempre vai poder. Porque se disser, você não pode, você olha no espelho e olha para você e você mesmo vê lá. Você sabe, você pode ou não pode? Você vai ver a resposta que você vai ter. Você pode, tudo naquele que te fortalece. Porque na minha vida, sempre eu coloquei Deus na frente. Deus sempre em primeiro lugar. E eu deixei isso bem claro dentro da Unesp com o Projeto Amar. Entendeu? Então, não tem eu não posso. Tem eu não quero. Tem eu tenho medo. Tem eu não vou fazer. Mas eu não posso, eu não conheço. Mas nunca leva desaforo para casa. Não precisa ser como eu era, que eu queria já ir partir pro tete a tete, tipo John Wick. Entendeu? Não seja um John Wick, mas seja pelo menos como é que ele chama? Eu sou cinéfila, né? Mas chega pelo menos um Indiana Jones, entendeu? Joga uns bichos na porta, sei lá, faz qualquer coisa. Entendeu? Mas faça alguma coisa. É isso. Não se deixe abater. Entendeu? Eu tenho saudade da Unesp. E eu gostaria que todos, aqueles que ainda estão vivos, eu pudesse encontrar agora nesse encontro dos aposentados da Unesp, que vai ser dia 12/7, às 8 horas da manhã, lá no IA. Entendeu? Eu gostaria de conhecer, de reencontrar quem estiver vivo, né? Porque quem estiver morto não preciso ver, que não quero ver, não. Entendeu? Fica lá no seu canto, entendeu? Que eu aqui tô linda, maravilhosa, meu bem, ó, gostou? Entendeu? Do look? Então não quero ver. Mas os que estiverem vivos eu quero ver. E eu pretendo encontrá-los, que a gente vai fazer uma farra muito grande, entendeu? Porque eles conhecem a minha história, eles sabem quem eu sou, entendeu? E é isso aí. Eu acho que o Portal Afro está me dando essa oportunidade e eu não ia perder, né, de fazer essa coisa bonita, e tomara que isso sirva de lição para muita gente. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade. Agradeço a Deus pelo filho que eu tenho, que é um homem íntegro, entendeu? E agradeço os amigos, os novos amigos, não é? Eu agradeço todo mundo. E eu sou chorona mesmo. Eu era tão briguenta, tanto quanto eu sou chorona. Então por aí você vê bem quanta encrenca que eu não arrumei. Entendeu? Então até a próxima, se Deus quiser, não é? Mas antes de eu sair do planeta, eu deixei a minha marca. Vilma Tereza dos Santos. Adeus.
Unesp 37 anos, sou aposentado agora, entendeu? Eu entrei na Unesp em 1981. E é o seguinte, eu mais a Vilma, nós nos conhecemos muito tempo, desde a Rio Branco. Nós fazíamos um grande trabalho que era para a ProEx, né? E sobre dança, todo o comportamento efetivo que tinha dentro da Unesp nós realizamos. Que a gente fazia dança, né? Então esse projeto era formado por mim. Vilma, olha, o que eu tenho para dizer para você do seu trabalho, que Deus abençoe, que você continua o seu trabalho maravilhoso, que você consegue sempre fazer, e é difícil não aceitar o seu convite, mas que Deus abençoe mesmo sempre, que continue com esse trabalho lindo, maravilhoso. Boa tarde para você, Vilma. Eu sou a Rose Meire Costa, trabalhei na Unesp junto com a Vilma, na Senador Paulo Egídio. Eu já trabalhava lá quando ela começou a admissão dela, e eu achava ela muito simpática, muito autêntica, e isso me marcou, que inclusive hoje que a gente se viu, depois de muitos e muitos anos, que ela mexia muito assim nos cílios. E isso hoje mesmo, quando eu encontrei com ela, que ela punha o olhinho para cima e mexia nos cílios, assim. O chefe tá chamando. Eu achava aquilo o máximo, né? E hoje, quando a gente se encontrou, a primeira coisa, né? Eu achei muito bom, muito gratificante. Adorei ver a Vilma. E a mensagem que eu deixo para ela é sucesso. E que ela continue essa pessoa maravilhosa que ela é, que eu conheci ela há 20 e poucos anos atrás. Tá bom? Muito prazer, eu me chamo Luiz Fernando Machado, eu atuo na reitoria da Unesp, da Universidade Estadual Paulista. E lá eu tive a oportunidade de conhecer Vilma Tereza. Conheci Vilma Tereza assim que cheguei na universidade, porque tive o privilégio de trabalhar na área de recursos humanos na época, né? E a Vilma já estava na sua transição da ativa para a sua aposentadoria, enfim, e ela por vezes comparecia lá na área, né? E eu, como servidor novo, então muito observador, não deixava de notar quando a Vilma chegava. Era impossível não notar a presença da Vilma ali. A Vilma sempre com a sua espontaneidade, com a sua alegria, né? Com laços de amizade muito fortes, sempre cativante, contagiando o ambiente, né? Onde ela se apresentava. Então, era desse jeito. Quando ela entrava na sessão, parava tudo. Eu me lembro muito bem das pessoas mais antigas, né? Que eram contemporâneos dela de universidade também. A alegria que tinham, né? De recebê-la e de vê-la, de reencontrá-la. Então, eu nutri essa alegria ali, né? Eu fui absorvido por isso também. Então, hoje, estou tendo aqui a oportunidade de reencontrar a Vilma, que ela continue na sua caminhada, na sua trajetória, né? Com suas atitudes, com sua força, com seu protagonismo de sempre, para onde quer que você vá, onde você quer que chegue, né? Que você seja muito feliz e que as pessoas também se sintam muito felizes estando na sua presença, viu, Vilma? Então, muito obrigado, um privilégio te conhecer, Vilma. Olá, bom dia. Meu nome é Rosíris Maria dos Santos Silva. Trabalhei na Unesp durante 30 anos. Nosso convívio foi muito bom, pacífico, harmonioso e de muita entrega, muita troca, muita experiência. Nós nos conhecemos dos corredores da Unesp, então de conversas, de banco. A Vilma sempre foi muito altiva, sabe, assim, muito linda. Aparentemente, né, eu falando, muito linda, muito bem vestida. Eu sempre tinha assim, um orgulho dela, porque ela representava muito bem a raça negra, assim, sabe? Aquela beleza negra autêntica, né? Dava muito orgulho para mim, porque eu acho que ela é um pouquinho mais velha do que eu, então eu me espelhava nela
para essa negritude. Mesmo que você não trabalhe na mesma sala, a gente tinha uma intimidade muito bacana com as pessoas dos outros grupos. Do fundo do coração, que dê tudo certo, que ela tenha muito sucesso, que ela alcance muitas pessoas da forma como ela quer alcançar com esse projeto. Que dê tudo certo, que ela possa ter bastante visibilidade no projeto. Eu sou Edemilde do Carmo Rodrigues, como vulgo Chuchu. Conheci a Vilma Tereza quando nós trabalhamos na ProEx. Ela trabalhava no NUP, né, e a gente acabou se conhecendo. É uma pessoa assim, maravilhosa, aprendi muito com ela. E tivemos alguns eventos que nós fizemos juntos, principalmente quando o Netinho foi lá na reitoria. Nós trabalhamos juntos, né? Foi muito legal, foi muito aproveitador. E ela trabalhou comigo no projeto da Ruth Cardoso, da Universidade Solidária. Então a gente tem assim, uma convivência muito boa. A Vilma é uma pessoa maravilhosa, adoro, estava morrendo de saudades dela. E gostaria de voltar a trabalhar com ela novamente. O projeto Amar é assim, uma forma de ensinar as pessoas a se amarem do jeito que elas são, não como as pessoas querem que ela seja. Tem que ser ela mesma. Esse foi o projeto Amar. Para mim foi esse. Esse foi o que eu trouxe do projeto Amar para a minha vida. Vilma, te amo. Boa força, muita força para você. Paz e luz sempre. Beijo. Bom, meu nome é Cristina Reis, né? Eu conheci a Vilminha na reitoria, a gente trabalhou não no mesmo setor, mas nós trabalhávamos em setores diferentes, mas ela sempre apoiando, sempre incentivando a cultura ali na reitoria. Na época uma loucura, né? Difícil, porque as pessoas não costumam, né, apoiar a arte, mas ela já desde aquela época sempre trabalhando nesse sentido e sempre incentivou a gente. Eu gosto muito de cantar, ela soube, né, desse meu desejo, dessa minha alegria de cantar e criou o projeto Prata da Casa, lá na reitoria, onde a gente se apresentava cada um fazendo aquilo que mais gostava. E no caso, como eu falei, eu gostava de cantar, então eu me apresentei algumas vezes lá, graças ao convite que ela fez. Até hoje eu sou feliz, sou reconhecida como Prata da Casa, continuo fazendo alguns trabalhos nesse sentido ainda para uma associação que tem lá na reitoria, na qual ela também trabalhou. E é isso. Vilma querida, sempre gostei de você. Essa coisa de você puxar e levar a gente à frente sempre foi muito bom. Então o que eu posso desejar para você é toda a felicidade do mundo, muita saúde, Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida aí nessa luta, nessa batalha que é a vida, sempre trazendo a cultura e a felicidade para a alma da gente. Estou aqui no Parque do Ibirapuera para rememorar o nosso primeiro encontro dos aposentados, que aconteceu no nosso Instituto de Artes, na Barra Funda. E aí os meus mentores me mandaram vir fazer essa apresentação aqui no Parque do Ibirapuera, junto dessa natureza, por isso que eu estou aqui. E aí estou à disposição. E aproveitar para convidar todos os aposentados, não interessa de qual lugar você é, para que se reinventem na sua idade, a idade do saber, para que se reinventem na idade do eu tudo posso, porque eu estou aqui, porque eu posso. Eu modelei da idade de 17, 18 anos, então eu modelei por um bom tempo e agora estou revivendo isso agora ao longo da minha vida, depois de ter aposentado do serviço público, não é, na Unesp, eu estou agora também realizando um sonho meu pessoal, de como eu ficaria na minha idade agora fazendo modelagem. O que você sentiu como é modelar aos 17, 18 anos? A experiência de antes e agora é que antes eu estava aprendendo a caminhar. Então eu tinha a meu favor a minha juventude. Então as portas se abriam por conta da minha juventude. Então eu fui bem lapidada, bem orientada na minha juventude. Então modelei bastante, modelei para Osram do Brasil, modelei para Breise de Carli, modelei e trabalhei com Clodovil Hernandes, enfim, bastante coisas assim. A diferença, depois de ter saído da modelagem e virar uma funcionária pública,
não é, da universidade, da Unesp, entendeu? E depois de me aposentar na Unesp e agora voltar a modelar na minha idade, isso aqui para mim é um sonho, porque eu fico feliz de ver que eu ainda estou podendo modelar e ainda estou fotografando razoavelmente bem, apesar da minha idade. Então é por isso que eu quero incentivar que as pessoas se olhem, se valorizem e deixem para essa natureza maravilhosa, olha o sol se abrindo, a natureza maravilhosa desse espaço, e venha fotografar, venha ser feliz, porque hoje eu estou sendo feliz. O que é a vida para você? A vida para mim é um recomeço, sempre. Tanto que eu estou agora na minha terceira idade, estou aqui no Ibirapuera, no final de tarde de sábado, estou fotografando, pessoas passando e me olhando, querendo saber quem eu sou obrigada a dizer que eu sou uma rainha do Congo reencarnada. Que ótimo. Vilma, fala do seu filho. Você trouxe o seu filho aqui? Não, eu não trouxe aqui, mas o meu filho participou de outros parques, como o parque da Alina Angélica, não é? Buenos Aires, eu levava meu filho ali para ele sentir, sentir a natureza, sentir a árvore, ouvir os pássaros, entendeu? Agora, quando eu trabalhava, eu ia muito no Parque Trianon, ali na Paulista. Lá eu vi macaquinhos, eu vi um monte de coisa lá, entendeu? E eu gostava na hora do almoço, nós trabalhávamos na Unesp, mas ali na Alameda Santos, e a gente ia para o Parque do Trianon para refrescar a cabeça, para poder elaborar projetos e para poder trazer o melhor do ensino público, entendeu, para o nosso país. Olha, esse encontro, o primeiro encontro dos aposentados da Unesp, ele ocorreu agora no dia 12, né? Dia 12/7, e foi no nosso Instituto de Artes. Foi uma maravilha, porque a gente chegou à seguinte conclusão: quem não compareceu é porque já morreu. Então nós nos encontramos lá porque a gente estava vivo. Então nós nos tornamos crianças naquele espaço que foi cedido pela reitoria, entendeu? Com todas as honras, porque foi o primeiro encontro dos aposentados. Então foi muito gratificante verificar e reencontrar pessoas que te ensinaram inclusive a trabalhar, porque trabalhar no serviço público, todo mundo sempre fala: trabalhar no serviço público você ganha bem e não faz nada. Mentira, isso é um ledo engano, porque a gente trabalhava muito, porque você tratar com o futuro de alunos universitários dentro de uma instituição pública, entendeu? Onde os recursos não são tão fáceis como todo mundo pensa, entendeu? Então, o aluno chega oriundo, às vezes até de um ensino médio em escolas normais, né? Escolas que não seja uma escola paga, escolas, né, do governo, e aí para eles chegarem para uma universidade pública, eles têm que ralar e ralar muito, e eu tiro o chapéu para esses alunos. Aprendi a respeitar o trabalho de cada um, entendeu? E quando alguém não respeita meu trabalho, eu vou lá e faço, eu me apresento: olha, eu sou fulana de tal, e respeite, porque eu sou uma profissional. Tá? Então isso que eu estou fazendo aqui é puro amor, gente. Mesmo que eu tenha assim, essa aparência assim, meio, não estou cansada nem nada, eu estou emocionada. Sempre Dona Vilma me chama, tanto é que eu deveria ficar no Rio hoje. Dona Vilma pediu pra gente estar aqui, eu desmarquei tudo que eu tinha pra estar aqui com vocês. E a Vilma me fala: por que você gosta tanto de vir aqui? Você desmarca tudo pra vir aqui. E eu falo: porque é um pessoal que tá ligado à educação. Pra mim é tudo. Uma mensagem que eles já me conhecem. E então eu vou deixar a mensagem que eu falei assim anos e anos para eles, não é? Essa mensagem de tudo que você for fazer, primeiro você coloca Deus no lugar. Quando você coloca Deus, que é o dono dessa natureza onde eu estou agora, você consegue ser imbatível. Juntando o elemento ciência, a sua humanidade e mais a sua vontade de vencer, já muda um pouco aqui, porque aí já aconteceu e eu coloquei para a universidade um projeto voltado apenas para os funcionários da reitoria, no caso, mas enfim, ele percorreu todas as unidades da Unesp, não é? Finalizando, nós juntamos esses três elementos que são a ciência que a Unesp propaga, juntamos a nossa vontade de entender o ser humano e juntamos, entendeu? A nossa coragem
para poder fazer o projeto Amar Vale a Pena, da qual eu sou a coordenadora, porque eu consegui fazer isso. Cheguei na nossa reitoria e pedi, existe um projeto voltado para funcionários públicos dentro dessa reitoria. Ele se trata do resgate da autoestima. E o projeto foi aceito, o projeto vingou e virou um projeto da instituição, porque eu era funcionária de lá e virou o Projeto Amar. Você já tem conhecimento, tem fotos e tem tudo aí com você, para você poder divulgar isso para as pessoas.
Teresa dos Santos, grande amiga de muitos anos. Acho que nós temos uma afinidade muito grande como amigos, sempre nos respeitamos. E eu, quando conheci a Vilma já era uma pessoa fora da curva naquela época. Como ela era modelo, e naquela época, para ser modelo, né, numa cidade preconceituosa como a nossa cidade de São Paulo, era muito difícil. E era como mulher negra mais difícil ainda. Então, ela já era naquela época uma pessoa fora da curva. E aí depois, reencontrando ela no NUP, pelo que eu saiba, ela não concluiu a universidade, mas trabalhava numa universidade. Ela teve capacidade, mesmo não tendo um diploma como bacharel em alguma matéria, ela trabalhava numa grande universidade, tinha trânsito com o corpo docente dessa universidade, criando os projetos para a população negra, criou o NUP, criou o Projeto Amar dentro da universidade, da Unesp. Então a gente vê que tem pessoas que são autodidatas, né? Bom, o que eu desejo a você é que a gente possa se ver mais vezes, e todo aprendizado que eu tive contigo, eu posso dizer que foi muito valoroso na minha caminhada. Então, minha amiga, muito obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade e um grande abraço, esperamos nos encontrar mais vezes. Forte abraço, Vilma, do fundo do coração. Eu estou aqui hoje, Thiago Lourenço, para falar de uma grande amiga, a Vilma Teresa. Vilma, que tem um notório saber e com um grande papel dentro da cultura afro. Conheci a Vilma por meio do Marcelo, seu filho, onde na igreja, há mais de 20 anos, passamos a nossa adolescência juntos. Uma amizade verdadeira, um amigo que compartilhou de vários momentos da minha vida. E nessa caminhada, pude ter o prazer de conviver e caminhar junto com a Vilma. Muitos anos se passaram, conheci a minha esposa e tive a grande alegria de tê-la ao nosso lado, apadrinhando a nossa união por meio do nosso casamento. Nossos padrinhos queridos e amados, e do nosso casamento até hoje, muitas bênçãos aconteceram. Fomos abençoados com a vida da Antonella, e no momento que compartilhamos com todos os nossos queridos, era um momento tão difícil de pandemia. Vilma e Marcelo se fizeram presentes de diversas formas, inclusive por meio de um vídeo, a qual recebemos palavras de bênçãos e abençoando a nossa filha, encheu nosso coração de alegria. E aqui hoje, gravando este vídeo e falando sobre a Vilma, não temos a dúvida que não teria pessoa melhor, uma protagonista tão firme para retratar que a cultura afro tão linda. E aqui por meio também da Antonella, agradecer e falar que a Vilma pode compartilhar um notório saber de tudo que a cultura afro tem feito e tem sido no Brasil. Você é uma pessoa maravilhosa e nós te amamos do fundo do coração. Receba nosso beijo e nosso abraço. Marcelo, como é que é ser filho da dona Vilma Teresa? É uma aventura diária, né? Porque ela é uma pessoa boa de coração, só que ela é bastante, como eu posso dizer, impetuosa, assim. Então, ela sempre vai falar aquilo que o coração dela deseja falar. Mesmo que seja algo para corrigir, algo para elogiar, ela vai sempre falar isso diretamente para as pessoas. Ela não fica com meias palavras. Então, muitas vezes, as pessoas se surpreendem com isso. E isso, hoje em dia, deixa muitas pessoas surpresas. Só que eu não ligo pra isso, porque eu gosto da minha mãe do jeito que ela é assim. Eu tô acostumado assim. Ela me criou assim para ser uma pessoa verdadeira, não ser falso com ninguém, não fazer mal pra ninguém. E se algo não está bom pra mim, eu vou falar a verdade, eu vou falar aquilo que eu sinto. Então, é algo de caráter que ela passou pra mim e que ela é na vida dela. E o legado da sua mãe? Como é que você interpreta? O que você acha que é o maior legado da sua mãe? O maior legado da minha mãe foi, além da educação que ela me deu, né, de eu ser a pessoa que eu sou hoje, uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado na minha vida e não prejudica ninguém. Isso ela me passou, ela deixou um legado grande na Unesp, onde ela trabalhou. Eu posso dizer isso, provar isso, no dia que a gente foi, depois que ela estava aposentada, que nós fomos lá fazer uma visita,
As pessoas largaram o serviço para ir onde ela estava. Ela estava tipo no 2º andar, a pessoa estava no 10º, descia para abraçá-la. Então isso prova que ela deixou um legado lá. Ela fez o serviço dela com amor lá dentro. E esse amor atingiu as pessoas que estavam lá, que até hoje, depois de 11 anos que ela se aposentou, esse amor, quando ela chega lá, ele espontaneamente se apresenta para as pessoas que vêm agradecer tudo que ela fez. Então isso é um legado que ela deixou lá. O amor que ela teve no serviço, ela fazia com perfeição. Já que você quer um brinde, nós vamos brindar com um copo transparente de plástico, porque com Deus o pouco é muito.